Muito bem, é isto aí, glórias a Deus, honras e glórias ao Senhor nosso Deus. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, né? Vamos agora, livro de Daniel, capítulo 5, no livro de Daniel, capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 até o 4, e depois eu vou em outro versículo, para que nós possamos completar o assunto desta mensagem, que é muito importante. Preste atenção. Daniel capítulo 5, versículo 1 até o 4. Vamos ler, produção. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meu Deus do céu. Agora, meu amigo, minha amiga, para ganharmos tempo, eu vou ler lá no versículo, a partir do versículo 26. Presta atenção, versículo 26. Deixa eu falar primeiro sobre essa parte que eu li, depois eu vou no versículo 26 do capítulo 5 de Daniel, que é para não fugir do raciocínio da mensagem. Preste atenção. O rei Belsazar era filho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que Deus, o próprio Deus, o abençoou tanto, que ele cresceu ao ponto de todas as nações e línguas temerem ao rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele deixou o poder subir para a cabeça. Esse é o grande problema de muitos políticos, de muitos governantes, de muitas autoridades e até mesmo em judiciários. O poder subiu para a cabeça. A vaidade e a soberba subiu para a cabeça, acabou. Foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor chegou a uma posição tão alta que todas as nações e línguas se curvavam para ele. Ele matava quando queria, deixava com vida quando queria, exaltava quando queria, humilhava quando queria. Olha a situação do rei Nabucodonosor. E o que acontece? O rei Nabucodonosor, quando ele se exaltou e fez aquela estátua para todos adorarem, e começou a sentir que ele era tão poderoso que ele era o Deus da terra, porque todas as nações e línguas se curvavam a ele. Sabe o que aconteceu? Um certo dia, o Senhor Deus de Israel usou o próprio profeta Daniel, este mesmo Daniel que nós estamos falando aqui, sobre um outro reinado que é de Belsazar. Deus usa o profeta Daniel para interpretar os sonhos de Faraó, ou seja, Nabucodonosor, perdão. E aí o profeta Daniel profetizou para ele e disse: é passado de ti o teu reino, tu não governará mais, e durante 7 tempos você estará junto com os animais. E foi o que aconteceu. Deus tira o rei Nabucodonosor do poder. Deus tira o rei Nabucodonosor do trono e coloca ele para pastar junto com os animais durante 7 tempos, durante 7 anos. Queridos irmãos, olha que coisa tremenda. Deus não se deixa escarnecer. Há muitas pessoas nos tempos de hoje, nesta geração, que estão zombando de Deus, que esqueceram de Deus e acham que pode tudo, sabe?
Mas o próprio Jesus, uma certa vez, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então Deus foi dando asa, Deus foi dando corda para o rei Nabucodonosor, até o ponto que ele se exaltou tanto, ele se achou tanto que era o dono da situação, que mandava no país da Babilônia e no mundo inteiro, que o poder e a soberba subiu para a cabeça. Deus arranca ele do trono e coloca ele para pastar. E quando o rei Nabucodonosor morre, veio o teu filho Beltsazar para reinar em seu lugar. Agora preste atenção, agora nós vamos no rei Beltsazar, filho do rei Nabucodonosor. Preste atenção. Versículo 26 a seguir. O filho de Nabucodonosor, deixa eu falar primeiro aqui o que aconteceu com ele, que eu falei de Nabucodonosor. Então, no versículo que nós lemos aqui, Beltsazar fez um banquete no palácio e convidou 1000 pessoas, entre autoridades, amigos, mulheres e concubinas. E mandou buscar os vasos de ouro e de prata do templo do Senhor, que era da consagração do templo do Senhor, que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo para beber, junto com os seus amigos, junto com as pessoas, e começaram a adorar a outros deuses. E quando Beltsazar, filho do rei Nabucodonosor, faz aquela festa, e trazendo os vasos, as taças de ouro e de prata do templo do Senhor, e eles começaram a beber com as suas mulheres e as suas concubinas, e começaram a fazer farras, e começaram a adorar aos outros deuses, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, Deus de barro, Deus de ferro, como diz a Bíblia, e começaram a se curvar a outros deuses, quer dizer, provocando ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando alguém se curva a qualquer outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, é como se ele estivesse desfazendo e zombando do Criador dos céus e da terra, porque só existe um Deus, não existe 2, 3, 4, 5 deuses, existe deuses, mas Deus, o Criador, o Deus poderoso, é um só, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e Israel. Então começaram a zombar, porque se curvava diante dos deuses de pau, de madeira, de ferro, de prata, de pedra, as estátuas de escultura, eles dobravam e se curvavam e bebiam e faziam aquela farra. De repente, veio do Senhor uma mão do punho para frente, presta atenção, que escrevia na parede, somente a mão do punho para frente, que escrevia na parede estucada, e a escritura era Mene, Mene, Tekel, Elfazim, Mene, Mene, Tekel, Elfazim. Naquele momento que o rei viu aquilo, aquelas letras fumegantes, e aquela mão escrevendo, ele viu só a mão, ele começou a tremer. A Bíblia diz que um joelho batia no outro, de medo, de temor e terror, que naquele momento ele ficou aterrorizado, ele ficou espantado, o rei ficou com muito medo, mandou chamar os adivinhos, os astrólogos, mandou chamar os caldeus, todos aqueles que trabalhavam com adivinhação, e mandou chamar para ver quem poderia interpretar aquelas letras, que ninguém pôde interpretar aquelas letras, porque era a linguagem do Altíssimo, e quem pode interpretar a linguagem do Altíssimo é somente quem tem comunhão com Ele, que era o caso de Daniel. Então chamaram os astrólogos todos, ninguém, ó rei, não sei o que está escrito, não sei, todo mundo ali com medo, todo mundo tremendo, e o rei Beltsazar tremendo, apavorado, desesperado. Agora nós vamos ler o versículo 26, olha, mandaram chamar Daniel, porque o rei Beltsazar sabia que Daniel já tinha interpretado o sonho do seu pai, a visão do seu pai, Nabucodonosor,
e tinha cumprido igual, mandou chamar Daniel. Quando chamou Daniel na presença do rei, o rei está lá tremendo, tremendo. Tu és aquele Daniel que interpreta sonho e tal. Eis-me aqui, ó rei. Aí o rei contou para ele, fala para nós o que significa isso aqui. Veio uma mão aqui, escreveu com fogo aqui na parede e nós não estamos sabendo o que está acontecendo. E o rei estava aterrorizado. Agora, olha só, o versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Isso é Daniel falando. Mene, tekel, Ephazim. Este, pois, versículo 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, tekel, Upharsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, que quer dizer Upharsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar, o rei Belsazar, que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro governador do seu reino. Naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto naquela mesma noite. Meus irmãos, queridos telespectadores, ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode brincar com o Criador dos céus e da terra. E nós estamos vivendo em uma geração que os homens estão tão gananciosos pelo poder, que quando tomam posse de tal poder, se exaltam, a soberba vem, eles começam a esquecer de Deus e adorar a outros deuses. Um dos deuses que está sendo muito adorado, inclusive pelas autoridades nesta geração, é o Deus Mamon. Quem que é o Deus Mamon? É o Deus da avareza, o Deus do dinheiro, da ganância pelo dinheiro. Esse Deus Mamon está atraindo muitas pessoas à ganância de poder, para a ganância do dinheiro, e fazem tantas coisas erradas. Perde o temor a Deus, perde a sensibilidade humana, o amor humano, e passam a viver como se fossem eles o dono da situação. E foi o que aconteceu com o filho do rei Nabucodonosor. Fez festa com as coisas de Deus, se curvaram diante de outras estátuas, diante de outros deuses, e viraram as costas para o grande e poderoso Criador. Deus manda aquela mão escrever na parede, que assustou todo mundo. 1000 convidados ali estavam, todos eles tremendo de medo, um joelho batendo no outro, conforme diz a Bíblia. E quando Daniel foi chamado à presença do rei Belsazar, para dar a interpretação daquela escrita na parede, que nenhum dos adivinhadores, astrólogos puderam dar a interpretação. Como eu disse antes, aquelas letras, era a letra da linguagem celestial, que somente quem tem intimidade com o Pai poderia interpretar aquelas escritas. Então Daniel disse: ó rei, Daniel começou a contar: ó rei, o seu pai Nabucodonosor, Deus deu para ele muito poder, Deus deu para ele muitas riquezas, e ele se exaltou, e a sua soberba te enganou, e ele deixou o poder subir, ao ponto de abandonar a Deus, e achar que ele era o Deus desta terra. O seu pai Nabucodonosor matava quando queria, deixava com vida quando queria, humilhava quando queria
exaltava a quem ele queria. Até o ponto que esse mesmo Deus que escreveu na parede, tira o seu pai do trono e coloca ele para pastar junto com os jumentos monteses. Este é o mesmo Deus que escreveu na parede. Você quer a interpretação? Eu vou te dar a interpretação. Mene, olha só, aí ele começa a dar a interpretação. Mene, pesaste foste, olha só, Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Acabou. O seu reinado acabou, a sua glória acabou. A sua vaidade acabou. A sua soberba acabou, ó rei. O seu poder acabou, ó rei. Aleluia. Pesaste, fosse na balança e fosse achado em falta. Deus está falando, quem sabe tem alguma autoridade me assistindo agora? Quem sabe tem alguma autoridade, existe muitos que não querem nem saber de ouvir a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, mas quem sabe tem alguma autoridade cheia de soberba, tem alguém que está cheio de vaidade, achando que ele é o Deus, dono da situação. Cuidado, cuidado que Deus tira você dessa posição, cuidado que o seu Deus te toma este poder, cuidado que o seu Deus coloca você para baixo, tira de você o teu reino, porque Deus é Deus de justiça e não de injustiça. Deus está falando com alguém que está fazendo tanta injustiça neste país e nesta geração, porque eu sei que esta palavra está chegando não somente em vários lares brasileiros, mas através da internet, em vários países esta palavra está chegando, e o Senhor Deus está dizendo, cuidado com esta soberba, cuidado com esta vaidade. Deus pode arrancar você e colocar outro no teu lugar. E quando Daniel terminou de entregar a interpretação ao rei Beltesazar, filho do rei Nabucodonosor, a Bíblia Sagrada nos diz que naquela mesma noite o rei Beltesazar morreu. Deus matou o rei Beltesazar por causa da sua vaidade, por causa da sua soberba, por causa da sua ingratidão, por causa de achar que ele era o dono, o Deus da situação, o Deus desta terra. Deus não divide a sua glória com ninguém, todo o poder é do Senhor nos céus e na terra. Deus está falando com as autoridades, Deus está falando com você que tem poder, Deus está falando com você que assume uma posição que não é qualquer um que assume. Deus está dizendo para você, cuidado, não deixe que a soberba venha te enganar, não deixe que a vaidade venha te enganar, porque o único e verdadeiro Deus sou eu, Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Esse é o único e verdadeiro Deus. Então naquela mesma noite a Bíblia Sagrada diz que o rei Beltesazar, que pegou as taças do templo de Deus e foi beber bebida alcoólica, fazer farras com as meretrizes, com as mulheres, as concubinas, com vários amigos, mil pessoas estavam naquela festa. O rei morreu naquela mesma noite, porque Deus o matou. Meu amigo, minha amiga, nós estamos orando por este Brasil. Nós estamos orando. Eu sempre tenho colocado a Igreja Internacional Despertar da Fé. Eu tenho pedido aqui no programa também, vamos orar pelo nosso Brasil, para que a misericórdia de Deus venha sobre esta nação, como outras demais nações que estão vivendo momentos terríveis, porque Nabucodonosor está no trono, Beltesazar está no trono, mas se não quiser humilhar, o próprio Deus tira do trono,
põe para pastar ou mata, porque este é o Deus Todo-Poderoso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus. Queridos, Deus está falando. Eu sei que Deus está falando com alguém. E Deus te separou para falar com você neste momento, só com você. Humilha-te diante de Deus. Não deixa a soberba te enganar. Não deixa a vaidade subir para a cabeça. Se humilha diante do grande Deus. Se foi Deus que colocou você nesta posição, porque foi Deus que colocou Nabucodonosor naquela posição. Foi Deus que abençoou e exaltou e colocou ele naquela posição no reinado. Mas a vaidade, a soberba te enganou. Ele esqueceu de Deus e passou a adorar outros deuses e beber e fazer farra e prostituição, tantas coisas. Você está nessa posição porque Deus permitiu. Você está nesta posição de governo. Você está nessa posição de poder porque Deus permitiu. Mas o mesmo Deus que põe é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que chega um determinado momento, ele não permite mais e ele tira. Deus está falando agora. Te humilha diante do Deus de Israel. Te humilha diante do Deus de Daniel. E a Bíblia fala que quando Daniel entrega aquela interpretação, o rei Beltesazar mandou vestir de púrpura, colocou um cordão de ouro em teu pescoço, exaltou a Daniel, mas na mesma noite o rei morreu. Deus o matou. Meu Deus do céu, não pode brincar com este Deus. A gente vê tantas pessoas, internet, na mídia, nas grandes mídias, falando tantas mentiras e enganando o povo, fazendo a mentira virar verdade e a verdade virar mentira. A gente está vendo nos dias de hoje, pelas mídias e pelas redes sociais, a gente está vendo a justiça virar injustiça e a injustiça se transformar em justiça. É o que eles estão fazendo, muitos estão fazendo. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que pode todas as coisas. Ninguém se compara ao Criador dos céus e da terra. Ninguém. Quando Nabucodonosor quis se comparar, Deus arranca ele do trono, coloca ele para pastar. Sabe? Quando o filho dele, Beltesazar, o rei Beltesazar, esquece de Deus, deixa o poder subir para a cabeça, começa a fazer farra, bebedeira nas próprias taças do templo do Senhor. Deus matou o rei Beltesazar. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia dos demais países que estão sofrendo nas garras de homens que a vaidade subiu para a cabeça, a soberba, a grandeza te levantou. Mas o Senhor nosso Deus vai humilhar, vai abaixar, vai abater, porque este é o nosso Deus. Meu amigo, minha amiga, não se esqueça de orar. Eu oro todos os dias pelo nosso Brasil. Eu oro todos os dias. O nosso Brasil é uma terra boa, é um país abençoado por Deus, um país riquíssimo. Mas nós estamos vendo que o Deus Mamon subiu para a cabeça de muitos, de muitas autoridades, de muitos poderosos. Mas vamos orar, porque o Deus de Daniel é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus.
Eu sempre estou orando e pedindo oração também pelos países que estão vivendo momentos difíceis, famílias morrendo, guerra, e é tanta coisa, porque tem um homem que subiu no trono e acha que ele manda em tudo. Faz guerra, mata quando quer, deixa com vida quando quer, mata quando quer, humilha quando quer e exalta quando quer. Esses vão descer do trono. Esses, a justiça de Deus vai se manifestar em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, eu vou estar orando por você agora, mas anote aí, por favor, o WhatsApp. Está aí na tela, a produção está colocando o número do telefone. Tira uma foto, depois você vai mandar uma mensagem. Não liga não, porque não dá tempo de atender, são muita gente, não dá para me atender a todos. Então eu atendo as mensagens. Você pode escrever, como também pode mandar uma mensagem de áudio. Pastor, eu gostei dessa palavra. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, ore por mim. Pastor, estou com o Senhor nesta oração. Estamos orando pelo Brasil. E se você também sente o desejo de nos ajudar a continuar com essas mensagens neste programa, nos ajude. Anote, por favor, aí a nossa conta bancária que a produção está colocando aí. Você tira uma foto aí. Tem um CNPJ da igreja, onde você pode passar um Pix, como tem também a conta bancária que você pode anotar, fazer aí o seu depósito, como você sentir no coração. Mas não se esqueça, quando você fizer isso, tira uma foto do comprovante, ou se está no seu celular, você tira um print e manda neste WhatsApp, me manda nesse WhatsApp, que eu vou ver e vou colocar no livro da oração dos vencedores, onde eu estou orando por todos que contribuem com esta obra, com este programa. Se você quer mandar o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, o seu propósito com Deus, anote aí a conta bancária. Depois que você fizer, tira uma foto e manda nesse WhatsApp. Eu mesmo vou estar atendendo e vou colocar o teu nome nas minhas orações e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Daniel, que usou Daniel, Pai, em 3 reinados, Pai. O Senhor usou poderosamente a Daniel. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus. Queremos pedir ao Senhor misericórdia para esta nação brasileira, como também para as outras nações que estão vivendo momentos, meu Deus, de tanta injustiça, de tanta imoralidade, momentos de tanta covardia, de tanta morte, de tanta injustiça, de tanta desumanidade. Meu Deus, olhe para esta terra com o teu olhar de misericórdia e tenha misericórdia, meu Deus, de todas as famílias. Pai, peça ao Senhor, meu Deus, que sonda as autoridades do nosso país, todas as autoridades, tanto elas civis, militares, eclesiásticas, governamentais, sonda, meu Deus, o legislativo do nosso país, o executivo e o judiciário. Meu Deus, sonda, Senhor, as autoridades de segurança do nosso país e faça, meu Deus, com que a justiça do Senhor se manifesta de uma forma, Senhor, que o Senhor possa ser o Senhor desta nação. É como diz a tua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu proclamo e declaro, meu Senhor, que o Senhor é o Senhor desta nação. O Senhor é o Deus desta nação, Pai.
E o Senhor não concorda com a injustiça. O Senhor não concorda, meu Deus, com a soberba, com a vaidade. O Senhor não concorda, meu Deus, com aquilo que tem tirado as pessoas da tua presença para adorar a outros deuses. Então, Pai, que a tua misericórdia venha sobre esta geração, Deus. Não somente no Brasil, mas em todas as nações. Eu oro agora por esta pessoa que está me assistindo e ouviu a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente. Perdoa aquele que precisa do perdão. Tenha misericórdia daquele que precisa da tua misericórdia, Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor falou nesse coração. E o Senhor vai abençoar. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos, que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Depois você pode pegar nas nossas redes sociais e mandar o link ou mandar este programa ou esta mensagem para outras pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, para que eles possam também ouvir a palavra. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Vai lá no Instagram, no Facebook, vai no YouTube, clica lá e nos segue. Tem o YouTube da TV, da Rede Universo TV, e tem também Pastor Altamiro Alves, ou @Altamiro Alves. Você vai me seguir e me ajudar a estar evangelizando o mundo com esta gloriosa palavra, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003.